Fala pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um tema que, apesar de não ser propriamente teológico, mas é de fundamental importância para nós, que é a gestão da emoção em períodos de dificuldade e como a palavra de Deus ela pode nos auxiliar nesse processo. Em Jó, capítulo 5, versículo 7, diz que tão certo como as fagulhas voam para cima, o homem nasce para as dificuldades. E o próprio Jó, ele é um exemplo de que, independente da sua condição financeira, familiar, estrutural, independente do local, ou da idade, ou do sexo, as dificuldades, elas sempre podem aparecer à nossa porta. O livro de Jó, ele é um grande exemplo disso, né? Porque nós temos um homem que era bem sucedido financeiramente, tinha uma família e uma estrutura impecável, ele era estrangeiro, né? Então, assim, o livro ele mostra que a dificuldade ela pode bater à porta de qualquer pessoa, independente da sua situação, independente do sexo, independente da idade, independente do local onde vive, independente das suas condições financeiras. O livro de Jó ele se apresenta um pouco diferente dos demais livros da Bíblia, porque ele não se trata exatamente de uma narrativa, mas é como se fosse uma espécie de cordel. É como se alguém estivesse querendo mostrar uma história real através de uma peça teatral ou através de uma forma lúdica, por exemplo. E quem lê o livro de Jó acredita que, na verdade, Satanás estava questionando a fidelidade de Jó em relação a Deus. Mas existe uma interpretação que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu acho bem interessante. O livro ele começa narrando um cenário, né, em que ele mostra a prosperidade de Jó, ele mostra a estrutura familiar, ele mostra todos os bens, não é? Porque naquela época, diferente de hoje, por exemplo, os bens eles eram mostrados em forma física, né? Vamos supor, se uma pessoa ela é abençoada, ela tem que ser obrigatoriamente portadora de bens, né? Ela tem que acumular bens. Isso era um conceito antigo, né? Não um conceito exatamente do Antigo Testamento, mas sim da cultura daquela época, né? A cultura antiga acreditava que para a pessoa ser rica e próspera, ela tem que estar bem com Deus. E o livro ele narra o seguinte, que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, né? E no original, no hebraico, os filhos de Deus são chamados de Benai Elohim, né? Que é a mesma expressão utilizada em Gênesis 6. E durante a apresentação deles, Satanás veio entre eles, né? E quando Deus ele enxerga Satanás no meio deles, ele pergunta, de onde vens? E aí ele responde, de passear pela terra e rodeá-la. E aí Deus ele retruca, você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem que teme a Deus e que se desvia do mal. E aí vem a pergunta de Satanás, será que ele realmente teme a Deus? Porque tu colocou uma proteção ao redor de tudo que ele tem e tu abençoou tudo que ele faz. Então, será que de fato ele teme a Deus? Será que ele ama a Deus por conta dos bens que ele tem? E isso bate com o Apocalipse de João, que fala que chegará um tempo em que o acusador de nossos irmãos, né, a antiga serpente, será expulsa do céu, né? Então, esse texto ele narra mais ou menos um diálogo entre Satanás e Deus, não apenas pela vida de Jó. E aí entra o texto bíblico, a base bíblica para essa reclamação de Satanás. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles entregaram a chave do mundo para Satanás. E essa chave do mundo, ela não é necessariamente uma chave espiritual, uma chave física, ela é um sentido figurado. Que ele deu toda a autoridade que o homem e a mulher tinham recebido de Deus, né, como representantes legais, né, desse planeta, desse universo, eles os entregou para Satanás. A partir do momento em que eles se submeteram a Satanás, né? Então, a partir do momento que houve a desobediência do primeiro casal,
eles entregaram de bandeja a autoridade que eles tinham para ele. E ele passou a se tornar o príncipe deste mundo, como Jesus também fala no Evangelho de João. Quando ele está prestes a ser preso, ele fala isso, né? Que o príncipe deste mundo já está sendo julgado, né? Porque naquele momento Jesus estava sendo entregue para os judeus e ele venceria o pecado. E o príncipe deste mundo perderia a autoridade que ele tinha para o Filho de Deus, né? Tanto desse mundo quanto de toda a existência. Então, quando Satanás se apresenta diante do Senhor, é como se ele estivesse como representante do nosso planeta, né? Como se ele estivesse representando aquilo que é dele, né? Aquilo que ele recebeu por direito. E é interessante que quando Jesus estava no deserto e Satanás aparece para ele e tenta ele de todas as formas, e inclusive mostra para ele todos os reinos do mundo, né? Ele fala: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi entregue, né? Então ele recebeu de alguma forma, né? E quando ele recebeu essa autoridade, né, sobre os reinos do mundo, foi justamente por causa da queda do homem que entregou para ele devido à sua desobediência. E quando ele questiona a fidelidade de Jó perante Deus, ele não está questionando necessariamente Jó, mas ele está questionando o fato de Jó ser um homem protegido num território dele. Porque se Satanás ele tinha o domínio desse planeta, o domínio desse mundo, por causa do pecado e da desobediência de Adão e Eva, então por que um descendente de Adão e Eva era próspero, era abençoado e era protegido, inclusive, de Satanás, né? Porque toda a humanidade estava escravizada naquela época pelo pecado, né? Até Cristo vir, né? O príncipe que regia este mundo era Satanás, devido à desobediência do homem, né? E Jó, ele era um homem protegido, e não só ele, mas tudo que ele possuía. Então, na verdade, é como se Satanás fosse reclamar algo que era dele. E, na verdade, o que ele queria não era simplesmente questionar a fidelidade de Jó. Ele questionou a própria autoridade que ele tinha em relação a Jó, né? E ele queria Jó para ele. E aí foi quando Deus falou: muito bem, tire tudo que ele tem, mas não toque nele, né? Então foi quando a gente vê toda a narrativa do livro de Jó, dele perdendo todos os bens que ele tinha, dele perder a família, dele ficar sozinho, né? E aí mais uma vez Satanás se apresenta diante de Deus e Deus retruca para ele, né? Você viu, mesmo tirando tudo que ele tinha, ele continuou fiel. E aí Satanás fala: toca nele para você ver, né? Me permite tocar nele para você ver se ele realmente vai continuar, né, fiel a você. E aí nós temos mais uma narrativa em que Deus ele fala: tudo bem, você pode tocar nele, mas não tire a vida dele, né? Em outras palavras, você pode feri-lo de alguma forma, você pode machucá-lo de alguma forma, mas não o mate, não tire a alma dele para você, entendeu? Então é bem interessante essa narrativa, porque logo em seguida a Bíblia nos ensina no livro de Jó que ele foi acometido por tumores e vários tipos de doenças, né? E aí nós temos os 3 amigos de Jó chegando com ele, né? E vendo a situação que ele estava, se compadeceram muito dele. E aí nós temos todos os diálogos, né, de Jó com esses 3 amigos, né, a respeito das dificuldades da vida, se realmente compensa você viver com Deus, viver próximo de Deus e passar por todas aquelas dificuldades, né? E você vê o diálogo e no final Deus se apresenta para Jó, né? Deus fala com Jó através de um redemoinho, né? E nós vemos Deus falar inúmeras coisas para Jó relacionadas a coisas que ele não sabe, coisas que ele não entende, né? E aí entra a mensagem central do livro de Jó. Muitas das vezes, Deus, ele nos permite passar por diversas situações, não porque nós pecamos ou porque nós simplesmente merecemos,
Porque a Bíblia nos ensina que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas Ele é um Deus bom e compassivo, embora não inocente ou culpado. Mas em Cristo Jesus nós tivemos a redenção, né, de todos os nossos pecados. E mesmo assim, Cristo em nenhum momento ele negou que nós passaríamos por dificuldades. Muito pelo contrário, ele disse para os discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devêssemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, na verdade, nos tempos atuais, nós que temos Cristo, né, como base, como referência, como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que Cristo já venceu tudo aquilo que nos separava de Deus, tudo aquilo que nos amedrontava, tudo aquilo que nos dominava. Cristo venceu justamente a autoridade que Satanás possuía sobre a humanidade. Então hoje nós podemos servir a Deus com alegria, podemos servir a Deus felizes, né? Podemos estar bem com Deus, independente das nossas dificuldades, independente das nossas condições humanas. Então, independente das nossas perdas, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas diárias, nós entendemos que nós estamos unidos com Deus através de Cristo, né? E que Cristo sofreu em nosso lugar. Então, a grande diferença de Jó para nós, né, que somos cristãos, é que Jó ele não tinha essa expectativa, né? Jó ele não tinha essa esperança, né? Porque a forma como o mundo tratava as pessoas próximas de Deus era relacionada à prosperidade, era o acúmulo de bens, era o financeiro, né? E infelizmente, até mesmo nos tempos atuais, muitas igrejas, principalmente de certas linhas teológicas, acabam pregando a mesma coisa, né? Quando na verdade é o oposto. Cristo veio não apenas para nos trazer uma melhoria de vida, né, financeira. Claro que isso existe, né? Mas Cristo não nos prometeu prosperidade. Cristo nos prometeu algo que vai além da prosperidade. Ele nos prometeu o bem-estar, ele nos prometeu a fortaleza e a esperança independente das dificuldades, né? E se nós quisermos ser prósperos, se nós quisermos ter algo, nós devemos ir atrás, devemos estudar, devemos trabalhar, né? Mas com uma diferença de que Cristo está ao nosso lado. E é super interessante porque o final da narrativa do livro de Jó, ele mostra que depois que Jó teve esse contato com Deus diretamente e ele ouviu de Deus, né, aquilo que ele não sabia, ele no final ele fala que antes eu apenas conhecia Deus por ouvir falar, mas agora eu conheço Deus face a face, né? Agora eu sei quem é Deus, eu ouvi a voz dele, né? E é interessante porque no final de tudo isso, Deus ele restitui Jó em dobro, né? Jó ele viveu muito mais do que ele esperava viver. Ele teve todos os seus bens de volta em dobro, né? E todos os seus amigos perceberam ali que a vida com Deus não necessariamente está ligada ao financeiro, não necessariamente está ligada à posse de bens ou algo do tipo, mas em conhecer e confiar em Deus. Então eu acho que a mensagem central do livro de Jó é a confiança. É a confiança de que independente das dificuldades que a gente passa, independente das condições, né, que as dificuldades vêm, nós estamos bem com Deus, né? Isso que é o mais intrigante e mais interessante na mensagem do livro de Jó. Então, pessoal, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.